Eu consigo emagrecer se eu amo comer doces? Essa relação doce-emagrecimento parece que não encaixa, não casa, é meio estranho, né? Quando a gente pensou em emagrecer, a primeira coisa que vem na cabeça é: vixe, vou ter que cortar meu doce. Tem duas, né? Vou ter que cortar o carboidrato, que nós já conversamos sobre isso. E o segundo ponto é: nossa, eu vou ter que cortar meu doce. E como é que eu vou fazer? É um desafio, né? Quando a gente fala de emagrecimento, vontade de comer doce, porque eu sou viciada em doce, eu gosto muito, doce faz parte da minha rotina. Acaba sendo um desafio, não é verdade? Vocês me dizem aí, vocês gostam de comer doce? Comem muito doce aí na rotina, no dia a dia? E aí eu faço a pergunta para vocês: será que realmente nós precisamos cortar o doce para emagrecer? Tem gente que é viciada em chocolate, tem gente que chocolate não tá nem aí, é doce mesmo, são doces mais elaborados, né? E aí eu pergunto isso para vocês: o que será? Realmente nós precisamos cortar o doce para emagrecer de fato? Não gosto. Tem gente que não gosta. Mas os doces, eles acabam sendo um empecilho, é a pedra no sapato de muita gente, né? E quando nós relacionamos a vontade de comer doce com emagrecimento, eu vejo que existe um esforço muito grande, uma objeção muito grande, onde as pessoas colocam, né? Ah, eu não consigo levar o meu foco de emagrecer adiante porque eu como muito doce, eu acabo atacando muito doce, eu não tenho um autocontrole pelo doce. E muitas vezes as pessoas até fazem bonitinho, direitinho, mas chega num momento ali que parece assim, experimentou comer um pedaço disso a ladeira abaixo. A pessoa não consegue se conter, parece que vai embolando de uma forma que come, come, come e parece que não sacia nunca, né? Não é verdade, gente? Falei aí pra mim. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Que existem diversas reações provocadas pelo açúcar. Que o açúcar, ele é muito palatável, verdade? Que ele tem essa questão um pouco mais viciante, é verdade, tá? E ele é capaz de induzir muitas pessoas a consumir quantidades até exageradamente. Eu já vi no consultório pessoas que elas deixam de comer comida para comer doce, né? Para comer, por exemplo, vai estar num déficit calórico, aí o que acontece? Fala assim, não, eu vou deixar de comer o salgado para comer doce. Aí fala, nossa, deixar de comer comida para comer doce. Exatamente, tem de tudo. E existe isso mesmo, tá? As pessoas realmente, o açúcar, ele tem esse poder aí viciante, né? Muito palatável. E as pessoas, às vezes, acabam até preferindo comer doce do que realmente comer salgado. E tem gente que faz assim, né? Vê se isso acontece com vocês. Acabou de comer comida salgada e fala assim, nossa, eu preciso de um docinho para tirar esse salgado da minha boca. Ou aí come o doce, aí precisa de um salgado. Aí fica assim nesse paladar, doce, salgado, doce, salgado, doce, salgado. Eu tenho fases, realmente, a gente também tem essa questão de a gente ter fases aí de que hora a gente tá com muita vontade de doce, aí se aquieta um pouco, relaxa. Aí, de repente, vem essa formiga, igual a Alessandra tá falando, vem essa formiga e quer comer todos os tipos de doce. Acontece, gente, acontece mesmo. E eu vou explicar o que ocorre no nosso corpo, por que a gente tem essa questão, né, dessa vontade, dessa necessidade de doce que muitas vezes a gente não entende, não é verdade? Então, assim, um dos fatores, eu vou citar aqui os principais, tá? Os mais relevantes, os mais importantes. O principal
é alteração aí na nossa serotonina, que é o hormônio de bem-estar, né? Ele controla o nosso humor. E quando esse hormônio ele está em desequilíbrio no nosso corpo, a vontade de doce ela acaba sendo mais acentuada. Por quê? Doces e carboidratos, tá? Por que ela acaba sendo mais acentuada no desequilíbrio da serotonina? Porque a gente vai precisar buscar mais conforto. E normalmente doces e carboidratos são os alimentos que são muito mais palatáveis e que nos traz mais esse conforto, esse acolhimento, né? E normalmente isso anda junto com uma ansiedade, um estresse, onde a gente acaba descontando, né? Então, isso acontece. Deixa eu ver o que tô falando. Chocolate 60%, 70%. Chocolate acima de 50% são ótimos, tá? O que não vale é ter açúcar pra gente obter a questão de antioxidante do cacau, tá? Mas acima de 50% é excelente, tá? Não precisa nem ser o mais amargo. Claro, quanto mais amargo, a porcentagem de amargo, significa que ele tem um percentual maior de cacau. Quanto mais, melhor. Mas de 50 para cima, pode consumir, que é muito bom, tá? E eu vou falar disso aqui na live, tá? Outra questão importante que nós precisamos nos atentar, gente, é a questão da fome emocional, que eu tô ganchando aí, peguei essa parte de serotonina e vou enganchar nessa fome emocional. Por quê? A fome emocional, ela vem para preencher lacunas aí no nosso dia a dia, né? E o ser humano, ele é feito de compensação. Então, tudo a gente quer compensar. E aí, o que acontece? Se a gente tá feliz, a gente quer comer. Se a gente tá triste, a gente quer comer, né? E dessa forma, acontece momentos de estresse, momento de ansiedade, momentos até de felicidades, emoções negativas. E aí vem esse despertar de ter um alimento que nos conforta, tá? E aí, esse sentimento, quando a gente coloca o doce na nossa boca, o chocolate, o que acontece? Nos acalma, né? O doce pode ser sim contra-alimento, Daniela? Pode, mas a gente tá falando aqui de chocolate, tá? Então, chocolate não, os doces. Então, eu tô usando aqui doces e chocolates para demonstrar isso para vocês. Então, todas as nossas emoções, elas são relacionadas aos alimentos. Então, normalmente, quando a gente tem pico de estresse, de ansiedade, tristeza, enfim, emoções negativas, a gente tende a comer coisas mais doces, né? É bem aqueles filmes que a mulher, quando ela sofreu alguma coisa, ela tá passando por um problema, ela pega aquele pote de sorvete e fica na frente da televisão, se acabando de comer. É bem isso, tá? E aí come e vem arrependimento. Sim, sempre tem o pós, né? Então você vai na hora, você não pensa, você age por impulsividade, come, e aí depois bate aquele arrependimento, fala assim, meu, não devia ter feito isso, por que que eu fiz isso? Por que que eu acabei com esse pote de sorvete? Por que que eu acabei com esse bolo? Né? Por que que eu acabei com essa barra? E aí vem a culpa, né? Isso eu acho que é pior, né? Outra questão que é bem para nós mulheres, tá? Essas alterações hormonais, principalmente perto da TPM, perto de quando nós vamos menstruar, tá? É normal o corpo ter uma demanda energética. Eu conversei bastante disso com vocês na outra live. Então, a gente tem que a nossa fisiologia ela tenta aumentar os nossos níveis de serotonina, de alguns hormônios que nos demandam essa vontade de bem-estar, de prazer, né? Até que é um momento que nós estamos normalmente mais com os hormônios alterados, a gente acaba ficando mais irritada. Então, quando a gente come um doce, come um chocolate, parece que dá aquela acalmada, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Eu consigo comer só um pedaço, excelente. Tem muitas pessoas que têm esse autocontrole e isso é ótimo, tá? Então a Cláudia tá falando aqui, eu tô falando pro pessoal do YouTube, que tem muitas pessoas
que ela, por exemplo, ela consegue comer só um pedaço só, um pedaço só. Então isso é muito bom, porque ela tem um autocontrole. Tem muitas pessoas que têm, tá? Mas muitas pessoas que não. Paçoca normal e paçoca zero açúcar, qual a melhor? Ah, posso falar, tá ali, ó. Eu iria na normal se eu fosse comer, porque a zero açúcar não tem adoçante, adoçante a gente sabe que não é interessante, até porque quando a gente come, a gente tem os adoçantes eles tendenciam a gente para compulsão de carboidratos, então eu iria na normal. Com moderação não tem problema nenhum, tá? Se começar quero comer tudo, a gente tem que ter esse autocontrole. Então, aí na TPM, o que acontece? A gente precisa, né, por conta dessas situações, dessas alterações hormonais. Então, a gente tende também a uma situação que nós comemos, tendenciamos comer mais doces, né? Então, esses gatilhos que eu falei, eles são muito mais acentuados, tá? Presta atenção. Esses gatilhos que eu comentei agora, eles são mais acentuados nas mulheres que fazem restrição absoluta, por exemplo, que deu 5 minutos, vou cortar carboidrato, não como mais carboidrato, vou fazer uma dieta restritiva, conta caloria para tudo, ou é 8 ou 80, né? Vive tomando remédio para emagrecer, não tem nenhum controle, essas pessoas elas acabam não tendo controle sobre o seu corpo, sobre sua cabeça, né? Sobre sua fome. Então, esses 3 gatilhos, eles são muito mais acentuados nesse tipo de mulher, né? Que acaba tomando a vida inteira remédio para emagrecer, conta caloria, essas restrições, essas mulheres que são mais 8 ou 80, é tudo ou nada. Então, isso acontece muito por conta da restrição, principalmente no período pré-menstrual, onde a gente tem a demanda energética, como eu falei, e a gente não pode ficar sem carboidrato, é importante. Então, aí que ataca mesmo, né? Eu tenho às vezes, paciente que fala assim, nossa, eu amo bis. Aí eu falei assim outro dia, nossa, tudo bem, você ama bis. Você não consegue comer um? Aí ela, um. O próprio nome já diz bis. Eu como a caixa inteira. Eu achei tão engraçado. Eu falei, nossa, ela falou, não posso ver um bis na minha frente que coma a caixa inteira. Eu falei, nossa, não era bis, é bis, o nome é bis. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo, mulher, evitar, porque se eu pegar o primeiro pedaço. Gente, precisamos ter autocontrole. Até porque você tem que pensar assim. Não, você não vai passar a vida sem comer chocolate ou um doce, porque quem gosta, gosta. Entende? Então, esse alimento, ele tem que de alguma forma te satisfazer, mas você tem que ter controle sobre isso, porque você não vai deixar de gostar. Entende? Então não adianta você ser totalmente radical, não vou comer. Tá bom, mas um dia você vai comer. E o que você tem que trabalhar é esse autocontrole, porque um dia você vai acabar comendo. Se você gosta, você vai acabar comendo, tá? E a gente fala, deixa eu tomar uma água aqui. E o que eu falo muito, gente, é que assim, as pessoas, elas têm vergonha de falar que tá com fome, vergonha de falar que tá com vontade de comer um doce. E, gente, comer doce não é crime nenhum, comer chocolate não é crime nenhum. Dentro de uma situação que você tem controle, eu acho super válido e é até bom em relação ao emagrecimento, porque não atinge o seu psicológico. Entenda, sempre que você fizer uma estratégia alimentar, querer mudar os seus hábitos, se você coloca algo como proibido, não vai dar certo, porque tudo que é proibido é melhor, então o nosso cérebro entende que aquilo é necessário e você vai ficar, tipo, sendo atentada com isso o tempo todo. Então, nunca coloquem que comer doce, comer chocolate, independente aí da estratégia que você esteja usando, é proibido, tá? Então, não fiquem colocando isso na cabeça de vocês. Ah, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha vida, eu quero ser saudável, eu quero perder gordura, eu quero definir.
tenho que parar, né? Eu tenho que mentalizar que eu não posso comer doce, é proibido. Errado, errado, isso é um tiro no seu pé. Porque quem gosta de chocolate, quem gosta de doce, não vai deixar de gostar. Em algum momento aí você vai comer, entenderam? Então esquece isso, para de ficar colocando na cabeça de vocês. Ai, não posso, não posso. O que vocês têm que ter, mulher, você tem que ter autocontrole. É você que manda. Não é o doce, não é o chocolate. Você não pode perder para isso, entendeu? Vamos trabalhar isso. E aí, o que eu quero dizer para vocês também é o seguinte: temos duas situações importantes. Nós temos, que a gente está falando ainda disso aqui, as mulheres, as pessoas que são viciadas em doce e come diariamente bem aquilo ali. Comer um salgado, precisa de um doce para tirar o gosto do salgado. Aí comer o doce, come o salgado, aí preciso de um docinho. Então é o tempo inteiro comendo doce. É aquelas pessoas que realmente são viciadas, né? Come diariamente e isso acaba até sendo um excesso. E nós temos contrapartida outro grupo, outras mulheres que gostam de doces, mas é pontual, é totalmente controlado, né? Não tem esse vício, não tem essa necessidade. Se tem em casa, ok, só comer um pedacinho. Mas se também não tiver, não é o fim do mundo, entende? Se vai em algum lugar que tem doce, experimenta. Então nós temos esses dois tipos, tá? Para as pessoas, vamos falar de um grupo, depois a gente fala de outro e você aí vê aonde você se encaixa. Que são viciadas em comer doce diariamente. O primeiro ponto é não fazer restrição drástica, não fazer restrição 100%, tá? Porque não vai dar certo, não vai dar certo, tá? E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando, gente? Estão compartilhando para ajudar as pessoas? Manda um aviãozinho aí para quem você sabe que é viciada em doce e fica triste porque não consegue emagrecer, fica desanimada, fica, sabe, tenta de tudo e sempre é o doce aí a pedra no sapato dessa mulher. Envia essa live, gente. Manda essa live aí para quem você conhece, tá? E aí, o que nós podemos fazer? Então, assim, não adianta ter essa restrição 100%. Então, para essas pessoas que o doce ele entra diariamente, o que eu trabalho com os meus pacientes? Se é uma coisa que você, por enquanto, não vive sem, se precisa ser isso na rotina, vamos apelar aí para preparações mais saudáveis, para que você tenha diariamente em casa, porque se você não tiver, na hora que vem a vontade, você vai atacar o que tiver. O doce que tiver, você não vai parar para pensar, eu tenho que sair para comprar um chocolate saudável. Não. Então, tenha sempre opções saudáveis. Mas como assim, Daniela, opções saudáveis? Gente, tenta fazer um bolo e tenta mudar o tipo de açúcar, por exemplo. Ao invés de... Tenta trocar o tipo de farinha. Tenta trocar o tipo de leite. Não usa margarina, usa manteiga. Então, às vezes, são pequenos ajustes em algumas receitas que dão super certo. Entendem? Vai experimentando, dá chance pro seu paladar, né? Então, vai experimentando aos poucos, outro tipo de chocolate. Então, se você tá acostumado com chocolate ao leite, tenta começar com 30% cacau, que é um pouquinho mais amargo. E aí vai aumentando, tenta ir para uns 50, uns 60, uns 70, certo? Pode começar com alguns mais amargos que tenham açúcar e aí depois você vai indo para os amargos sem açúcar. Então é passo a passo, gente. É aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha. Não é do dia para noite, entendeu? E aí o que você faz? Deixa aquele doce que você ama ou aquela barra de chocolate ao leite que você ama muito para alguma ocasião pontual, para uma refeição pontual. Não precisa deixar de comer.
Mas dentro da sua rotina, tenta sempre ter os mais saudáveis e deixa esse que você gosta, que você ama, que você tem a necessidade, né? Esse que não é tão bom, deixa pontualmente. Deixa eu arrumar aqui. Escorregou. Deixa pontualmente, entendeu? Tá bom, gente? Aí? Ele escorregou. Deixa mais pontualmente. E aí não vai ter problema. O seu psicológico não vai ficar abalado. Ao mesmo tempo que você tá tentando mudar o paladar, você tá comendo o que você gosta. Só que mais pontual, acaba não sendo tão exagerado, certo? Outra coisa que eu queria falar que eu pontuei aqui. E importante também, você sempre pensa... Ai, por que não tá parando? Tá escorregando. Tá escorregando aqui. Então, o que é importante? Você também ter na sua rotina alimentos que te geram, né? Que te tragam nutrientes, que te forneçam fibras, que te tragam de algum modo saciedade, porque senão fica só em cima do doce essa questão de conforto. Entenderam? Então é importante aí a ingestão de boas gorduras que vão trazer mais saciedade, de fibra. Então, dentro de um contexto alimentar, é importante, porque senão não vai dar certo. Certo, gente? Meu celular não tá ficando aqui preso, que ótimo. Acho ótimo acontecer isso ao vivo. Fica aí. Vocês estão entendendo o que acontece? Ah, peraí, gente. Que o meu celular aqui. Vou pôr ele aqui, ó. Deixa eu guardar aqui. Meu celular, ele tá... Ai. Então, vamos lá. Vai ficar assim, porque não quer ficar no negocinho. Aí, o que acontece? O chocolate, porque ele ajuda na ansiedade, tá? Por quê? Porque ele é fonte, ele ajuda a estimular a nossa serotonina. Então, eu nunca tiro chocolate de paciente. O chocolate, tá? Doce a gente faz as alternativas, mas o chocolate eu nunca tiro. Não, deixa assim, melhor. Obrigada. Então, o chocolate eu nunca tiro. O doce a gente sempre vai dando um jeitinho. Por quê? O chocolate acima de 70, que me perguntaram aí, 80, sem açúcar, ele vai melhorar os níveis de serotonina. Ele é uma estratégia para a gente melhorar nossa ansiedade e nosso estresse, tá? E o que você pode fazer? Por exemplo, onde é o pico de vontade de comer doce? Depois do almoço, no meio da tarde? Pega um pedacinho, uns 3 quadradinhos de chocolate, não tem problema, e toma com chá, que vai modular essa sua ansiedade, essa vontade de comer doce. Por exemplo, lembra que eu falei nas outras lives? A gente tem alguns chás adaptógenos para ansiedade. Por exemplo, tem a erva tulsi, tem o alcaçuz, que é muito interessante, a casca do romã, a cidreira, a melissa. Então, toma um chá com esse chocolate. Para algumas pessoas funciona o quê? Tomar um cafezinho e comer o chocolate. Sacia, acalma, tá? Então não tem problema consumir o chocolate. O que eu quero que vocês entendam e que eu falo para os pacientes, eu entendo muito disso. Fugir do açúcar não é fácil e eu tenho plena consciência nisso quando eu falo com os meus pacientes, tá? E não precisa nada ser de forma drástica, nada precisa ser eliminado do dia para a noite, mas a gente tem que ter cautela, né? Tentar colocar produtos mais naturais quando a gente vai fazer uma sobremesa. Então, tentar mudar aos poucos, até para quem tem criança em casa que gosta, né, de fazer doces, essas coisas, é importante sempre tentar
mudar para a criança também não crescer uma criança viciada em só chocolate, só doces com açúcar. Então é para dar outros estímulos, tá, gente? E aí o que acontece? Quando você consegue virar essa chavinha, consegue, né, melhorar essa questão do paladar, dessensibilizar as células, desculpa, com outros sabores, e ainda não ficar sofrendo, o psicológico não abalar, gente, as pacientes, eu tenho pessoas próximas que emagrecem e comendo chocolate, tá? Emagrece até 10 quilos em 4 semanas, sem passar vontade, sem passar fome. E não precisa tirar o chocolate. O chocolate ele faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Eu já recebi mensagens de pessoas querendo passar comigo, porque falou que uma paciente minha, que trabalha com ela no banco, que trabalha com ela no escritório, come chocolate à tarde e ela fica olhando, mas que raio de dieta é essa? Que você come chocolate? Eu quero conhecer também. Porque, gente, não tem a menor necessidade de você restringir. Porque você não vai deixar de comer, entendem isso? Certo? Alguma dúvida aí? Tô falando rápido. Me falem, gente. Eu, na minha adolescência, eu era viciada em doce. Eu chegava ao ponto de acabar com uma barra de chocolate assim, ó, rapidinho. Eu não colocava nem. Colocava na boca e mastigava. Isso é um outro ponto. A gente ficar mastigando o chocolate. Eu sei, é difícil, mas a gente tem que aproveitar e deixar ele desmanchar na boca, tá? Então, coloca o chocolate na boca ou o doce na boca, curte aquele momento, não coma, põe na boca e engole, põe na boca e engole, não. Usa esse momento onde você vai comer o doce que você gosta, o chocolate que você gosta, aprecie, gente, não coma, engole rápido, entendeu? Coloca na boca, degusta. Isso, essa é a palavra que eu queria falar. Degusta, porque é um momento ali de conforto, onde você está curtindo. Então, deguste o doce, deguste o chocolate. Você colocar na boca e comer, quando você vê, você comeu uma barra inteira e você comeu um pedaço de pudim enorme, repetiu, de bolo. Então, doce não é para comer igual esganado. Não é. Coloca na boca, deixa derreter, tá? Então, tudo com muita moderação. A gente tem que parar e pensar quando a gente vai comer doce, chocolate, tá? Porque senão a gente come numa proporção muito grande. E aí, não é nem só na questão do emagrecimento, é quando você vê que você está com insulina alta, triglicéridos, colesterol, aquilo lá tudo que vocês já sabem que quando vocês vão no médico, o médico pede para vocês cortarem, não é verdade? Não tem a menor necessidade disso, a menor necessidade. Eu queria que o celular ficasse assim. Agora ficou melhor. Tá? E para quem gosta de doce, mas é super controlada, que eu já vi aí na live que tem pessoas controladas, pessoas que se tem, ótimo, vou comer um pedaço, se não tem também tá tudo bem, né? O que eu acho interessante? Pega o doce, como você é uma pessoa mais controlada, como você não tem essa necessidade de consumir doce e chocolate o tempo inteiro, na hora que você vai consumir, consome o que você gosta. Você é controlada. É uma questão pontual? Faça valer a pena. Então, hoje, eu, Daniela, se eu tenho que consumir chocolate, eu assim, se tem, legal. Como um pedaço. Se não tem, eu sou desse grupo. Se não tem, para mim tá tudo bem também. Não sou desesperada. Às vezes, quando, né, na TPM, a gente tende a ter uma vontade maior, mas para mim também não é o fim dos mundos. Já foi o tempo que eu era viciada, que eu comia barra. E aí eu fui mudando meu paladar.
fui me adaptando. Eu pensava assim, eu comia chocolate branco, o branco. Eu falava, Deus me livre esse chocolate amargo, não é chocolate, tem gosto de terra. Já ouviram isso? Eu escuto sempre, porque eu também já falei. Ah, não tem nada a ver, nossa, que coisa estranha esse chocolate, não gosto. Mas o que que aconteceu? Eu fui me dando uma chance e fui experimentando. A gente tem que amadurecer o nosso paladar, entendeu? Temos que amadurecer o nosso paladar. Então, vai dando uma chance, vai comendo, vai experimentando. Tem chocolates que eles têm especiarias com flor de sal, com pimenta, com fruta dentro, com manga, banana. Tem vários tipos de chocolate. Então, experimente, se dê a oportunidade de experimentar, não fica só no mesmo, não faça sempre do mesmo, entendeu? E aí o que eu tava falando, para esse grupo de mulheres que são super controladas com doce, com chocolate, quando você tiver vontade, vai lá e come um pedaço do seu pudim, come um pedaço do seu bolo, come um pedaço do seu chocolate. Não vai ser isso que vai colocar o seu emagrecimento a perder, tá? Não vai ser isso que vai impedir você de emagrecer. Não vai, não vai, tá? O que não pode é o excesso diariamente. E ainda por cima tem muita gente que não treina, né? Emagrece? Emagrece. Tem emagrecimentos ótimos? Tem. Mas tem muita gente que não treina. Então, ficar se alimentando o tempo inteiro de doce não faz exercício físico, não faz um cardio. Então, haja sobrecarga pro seu corpo também, né? Então, não é só questão de emagrecimento, é questão de saúde mesmo. Ficar se entupindo de doce o tempo inteiro é complicado, tá? Então, é importante vocês terem esse tipo, essa consciência. E uma coisa que eu falo às vezes, eu já peguei, por exemplo, casos de paciente que fala assim, ai, Daniela, eu comprei um doce, um brigadeiro de batata doce. Ah, não sei quem faz brigadeiro de batata doce, você acha legal? Não tem açúcar, não sei o que, tipo, bem natureba. Aí eu falei, acho legal. Pode comer. Não vejo problema. Aí a pessoa me liga e fala assim, Daniela, você não sabe. Eu falei, meu Deus, o que acontece? Eu comi, eu acho que uns 8 brigadeiros agora vendo TV, vendo série. Já aconteceu isso, não foi uma vez, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu comi, ó, uns 8 brigadeiros. Mas é saudável. Mas eu falo assim, aí eu pergunto assim, e como você tá se sentindo? Aí ela, não tô saciada, comeria mais. Vamos pra reflexão? Às vezes é melhor você comer um brigadeiro feito com leite condensado, com açúcar, bem gostoso e matar essa vontade, do que você comer 10 brigadeiros de batata doce, de biomassa de banana verde sem açúcar e não se saciar. Entenderam? Então, coloque na balança. Às vezes é melhor você dá uma tacada só. Comi o brigadeiro, me acalmou, me saciou, tô com meu psicológico mais tranquilo, tô mais calma. Ótimo, valeu a pena. Agora, você ficar se entupindo de doce saudável o tempo todo e não se saciar, pra mim isso é tortura. Eu não gosto. Eu não acho que é válido. Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Em nenhum momento o doce vai impedir o seu emagrecimento. Pelo contrário, tá? É bom para o seu psicológico, ele precisa acontecer. O problema é o excesso, tá? Chocolate, a gente ajuda a tratar a ansiedade dentro de um contexto, tá? Não é porque você vai se entupir de chocolate, você vai parar de ser ansiosa, não. Mas dentro de um contexto é válido e importante, sim, a gente colocar o chocolate em horários estratégicos, horários que dão pico de fome, sempre com um chazinho para fazer essa modulação de estresse. Certo? Dúvidas aí, gente? Alguma dúvida? Não? Tá todo mundo tranquilo com o chocolate aí? Principalmente agora no frio, não tá dando vontade?
Então é isso. Então é isso, gente. Foquem em consumir alimentos que te saciem, que te dê prazer, mas sempre com muita moderação. E é claro que se você puder ter chocolates na sua rotina, chocolates mais amargos, vai ser excelente. Só que também não adianta você ter uma marca bem famosa aí que tem, eu acho, eu não sei a percentual, mas é um percentual bem grande, bem alto de cacau. Uma marca famosa, uma marca que tem chocolates bem gostosos. Eu não vou ficar falando, mas é bem popular. Sabe por que não vale? Tem açúcar, é o primeiro ingrediente. Por isso que as pessoas conseguem comer. Então, isso também é uma coisa a ser observada, tá? Veja se o chocolate, tô comendo chocolate 70%, 80%, mas se o primeiro ingrediente dele for açúcar, de que adianta, pelo amor de Deus? É uma marca bem famosa, tá? Todo mundo conhece. Vontade sempre. Então. Mas tem que controlar essa vontade, a gente tem que conseguir modular isso. Não pode ser refém do chocolate ou do doce a vida toda. Ele tem que fazer parte, sim, mas dentro de um contexto saudável que não prejudique a sua saúde, tá? E é possível emagrecer sem dúvida. Eu tô afirmando isso para vocês. É possível emagrecer comendo chocolate, sim, tá? Eu tô afirmando, meus pacientes emagrecem bastante comendo chocolate, sem problema nenhum. Eu não tiro chocolate de nenhum paciente meu. Daniela, e doce? Doce a gente faz algumas estratégias para ter doces mais saudáveis e a gente deixa aí pontualmente para quando a pessoa quiser comer o doce mais gordo, vamos dizer assim. E aí, enquanto isso, a gente vai trabalhando o paladar dessa pessoa, mas eu não tiro, certo? E não façam isso com vocês. Não façam. Porque senão o psicológico de vocês vai ficar super abalado e vocês vão ter fracasso em todas as estratégias alimentares, em todos os emagrecimentos. Vocês vão ficar nessa engorda, emagrece, aí vai entrar com remédio, aí parou o remédio, parece que a vontade de doce é maior. Então, não façam isso, certo? Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até amanhã. Beijo, gente!